Vamos hoje conversar com o professor Fábio Latini. O Fábio Latini é professor de Educação Física, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação na Gama Filho e também na Rússia. Ele é professor de Jiu-Jitsu, faixa preta segundo Dan, com mais de 30 anos de experiência e hoje está em Cascais, Portugal, com sua academia de Jiu-Jitsu. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu desejo de morar fora até chegar em Portugal. Que seu destino inicial não era Portugal. Não. Me fala um pouco sobre isso. Então, essa caminhada é longa, porque desde que eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre quis morar fora. Minha ideia era uma vontade, não era um plano, não era uma coisa que eu achasse que talvez fosse acontecer, mas eu queria morar fora. E os Estados Unidos era aquela coisa sedutora, acho que para grande parte. A família Gracie desbravou os Estados Unidos, criou um grande nome ali dentro, um mercado gigantesco. No final dos anos 80 foi para lá, vários membros. Em 93 teve o primeiro UFC, que foi um boom, o jiu-jitsu se espalhou pelos Estados Unidos, era uma boa época para ter ido. Até mudou o nome, virou Brazilian Jiu-Jitsu, não era só Jiu-Jitsu mais. Exatamente. E aí, mas assim, eu não tinha aquela urgência de sair do país. Quando chegou mais ou menos 2015, o que aconteceu? O Brasil estava numa situação delicada, uma situação política, econômica do país e no estado do Rio muito ruim. Já visto aí que os 3 últimos governadores do estado foram presos, etc. Foram só 3, acho que era mais. Ou mais. Vamos deixar por 3. Mas assim, o estado do Rio estava numa situação muito ruim, muito ruim. E os negócios começando a ir mal, cada vez pior, cada vez pior. Você é dono de academia no Rio de Janeiro. Dono de academia no Rio de Janeiro desde 88. Há vários anos já. Quase 30 anos que eu já tinha academia na época. Com muita experiência nessa época. Muita experiência, tendo passado por outras crises, mas essa se mostrou dos últimos anos severa demais. A ponto de eu chegar... E aí o que acontece? As pessoas falam para mim assim, cara, você é louco, você vai sair do teu país com mais de 50 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha 51. E tô aqui há 2 anos, tô com 53. E aí eu falei, cara, não sei se eu sou louco por sair ou é louco quem fica. Não sei. O futuro é que vai dizer. Mas como já era aquela vontade antiga e eu achei o momento propício, porque eu olhava para frente a curto e médio prazo e eu não via perspectivas boas, nem para o país, nem para o estado do Rio. Situação esquisita. E eu falei, para mim tem que ser curto, médio prazo, porque eu estou com 50 anos, 51 anos. Se eu quiser alguma mudança na minha vida, quem vai precisar mudar sou eu. Não posso ficar esperando cair nada do céu. Vamos respirar fundo e vamos partir para um projeto maior. Vamos mudar isso aí. Aí parece que num belo dia, Portugal começou a cair na sua cabeça. Como é que foi a história? Nesse momento, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Estados Unidos. Já tinha alguns amigos lá, dando aula lá há muito tempo. Contacta um, contacta outro, e etc. E aí é a questão pessoal de cada um. Eu não fico ilegal em lugar nenhum, nem por 24 horas, porque não vale a pena para mim. Para mim. Tem gente que gosta de correr riscos aí, extremos. Aventureiros, que não é bom. E aí eu comecei a ver que para legalizar nos Estados Unidos, talvez desse, acaba que dá. Mas o risco é muito grande. Porque todo mundo que eu consultei falou assim, não, você tem que vir para cá, aplicar um visto, o custo é muito alto, advogados caríssimos, 20 mil taxas dólares, caríssimas. 30 mil dólares. E aí você corre o risco de no final não darem. Exatamente. E você ser forçado a sair. É uma questão discricionária. Eles podem, depois de pagar tudo, fazer tudo direitinho, falar simplesmente não, poder sem discricionário, fundamento exatamente. Algum. E simplesmente te mandarem de volta. Era um risco que eu não quis correr. Mas eu estava vendo caminhos. Um belo dia, de repente, em um período de uma semana, creio eu, Portugal caiu na sua cabeça. Apareceu 3 amigos meus distintos, em um período de uma semana, falaram sobre Portugal.
falaram sobre Portugal, porque eu estou pensando em ir morar lá, os meus parentes são de lá, o outro me chamando, Fábio, Portugal é um lugar, de repente, para a gente abrir uma academia, e vamos, e o outro falando que estava pensando em vir morar aqui também. Eu achei aquilo tão estranho assim, em uma semana, comecei a pesquisar, conversei com amigos que tinham vindo muito, eu tinha um amigo que vinha todo ano para cá, comecei a perguntar, fui vendo, eu já conhecia pessoas aqui, contactei em rede social e pesquisei durante meses. E o que eu fui vendo era interessante. Falei, opa, peraí, pode ser. E aí eu falei, bom, tem que ir lá ver. Porque os Estados Unidos eu tinha ido mais de 10 vezes. Portugal nunca tinha vindo. E vim para cá. Vim para cá e, por um acaso, Cascais, que eu conhecia pessoas aqui, liguei, pedi para ficar na casa, pô, posso passar uns 10 dias aí? Pode, vem para cá. Quando eu cheguei aqui, eu nunca mais me esqueço, eu cheguei num dia de noite, fomos jantar fora, acordei no dia seguinte umas 5 da manhã, 6, clareando o dia, assim. E aí eu desci para a rua, fui para a Bahia de Cascais a pé, estava bem no centro ali, Marina. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, eu acho que é uma boa opção isso aqui. Você não teve saída. Agora, novamente eu falo, é uma questão extremamente pessoal. Eu morava no Rio de Janeiro. Ao sair para um outro país, eu escolheria uma cidade também pequena, porque eu queria mudar o estilo de vida. É claro. Vir para uma cidade, sair do Rio para morar em Londres, para morar em Nova York, não sei. Talvez não. Sai da loucura para a insanidade. Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu vi aqui? Particularmente, é uma questão muito pessoal minha. Cascais, a 30 quilômetros de Lisboa, maior cidade, a capital, tem tudo ali que eu, caso alguma coisa não tenha aqui, tem lá. Eu estou do lado e uma cidade aprazível demais. Cascais aqui é lindo. O clima do próprio país aqui não tem calor extremo, não tem frio extremo. Uma série de coisas, segurança absurda, é uma coisa que me seduziu muito. E eu tenho um filho, que hoje está aqui, que na época eu estava no processo de tirar a cidadania dele, estava tirando da mãe dele primeiro, da minha ex-esposa. E como ele tinha cidadania aqui, eu queria tirá-lo do Rio de Janeiro, porque eu não via perspectiva para ele. E ele sendo cidadão daqui, eu falei, bom, de repente é uma boa a gente vir para cá mesmo. O garoto está pelo menos em um país que ele tem cidadania. Eu comecei a ver visto para mim. Mas você fez 3 viagens a Portugal, parece, antes de fazer a sua vinda definitiva. Fiz a primeira para conhecer, depois de uns 10 meses. Aí foram 10 meses já. Na primeira viagem eu já tinha tomado a decisão, vai ser aqui. Eu tinha estudado muito, pesquisado muito sobre o país antes de fazer a primeira viagem. Eu fiz a primeira viagem para ver com os meus próprios olhos e sentir 15 dias aqui. Tomei a decisão, vai ser aqui. A culpa foi de Cascais. Então, quem tiver em dúvida, atenção, quem tiver em dúvida, evitem Cascais, que é uma armadilha. Quem vem não quer voltar mais. Cascais seduz mesmo. Tô brincando, mas é sério. É sério, não é brincadeira. Mas aí... Inclusive os meus parentes, todos os meus amigos, outro dia eu encontrei com um amigo meu, eu não sabia que ele vinha, estava na casa da guia, encontrei com ele, você está aqui? Não, estou passando 2 dias só. Aí ele chegou para mim e falou assim, agora eu entendo por que você veio morar aqui. É o que todo mundo fala quando vem. Ah, entendi. Agora me explica, você me conheceu na sua 2ª ou 3ª viagem? Na segunda. Aí na segunda eu vim com um amigo meu, que resolveu vir também, e ele tinha te contratado para fazer o processo de cidadania da mãe e da tia. E aí ele chegou um dia para mim e falou assim, eu vou encontrar com o doutor Maurício lá, você quer ir? Eu falei, não tem nada para fazer. Posso ir? Pode. Aí nós fomos, a gente se conheceu lá. Eu já tinha iniciado o processo no Brasil da cidadania da minha ex-mulher, da mãe do meu filho. Porque os 2 avós deles são portugueses, nascidos aqui, migraram para o Brasil, crianças. Eu tinha que tirar da mãe do meu filho, da minha ex-esposa, para depois tirar nele. O do meu filho, que é o caminho mais... E você recebeu uma indicação de um profissional que já tinha atendido uma família, parece, de um amigo seu. Sim, uma família de um amigo meu, ele tinha feito a família inteira. E deu certo?
Deu certo, ele me indicou um cidadão lá para fazer. Eu contratei essa pessoa e ele me cobrou uma parte, eu paguei, ele deu início, depois ele me cobrou o resto, eu paguei e o camarada sumiu. Eu liguei para esse meu amigo que tinha me dado a indicação, falei, pô, aquele cara sumiu. Não, ele é assim mesmo. Ele some. Ele some. A minha mãe quase que morreu do coração com ele, mas no final dá certo. Eu falei, bicho, mas o meu coração não aguenta essas emoções, entendeu? As histórias se repetem. Aí eu tinha pago tudo. E esse camarada, no meu caso, piorou um pouco, ele se mudou da cidade do Rio, foi morar em outra cidade, o telefone dele mudou, eu perdi completamente o contato com o cara. E já tinha, acho que 1 ano e tanto ou 2 que eu tinha dado a entrada. E aí chegou a minha hora, eu tinha tirado o visto para mim. Isso para uma atribuição da sua esposa, que é um processo de pai para filho. Que é um processo... Nessa época não demorava 1 ano. Não. E o meu ex-cunhado já tinha tirado, irmão dela. Então já tinha mais ou menos os documentos. Já tinha feito reconhecido o casamento dos pais em Portugal. Era só o processo dele e mais nada. E já tinha mais de 1 ano, o camarada sumiu. Eu tinha requerido meu visto tinha saído e eu tinha que vir. E a minha ideia, quando eu viesse, o da minha ex-mulher já está pronto, o do meu filho também, talvez. Mas aí chegou a minha hora de vir, eu vim, falei, vamos esperar esse processo sair. Chegando aqui, a gente bateu um papo. E eu falei, doutor, quando sair o da minha ex-mulher, faz o do meu filho para mim? Ele falou, não, eu faço dele. Eu já estou aqui também agora. É melhor, porque o outro cara sumiu mesmo. E aí você falou, e esse é um negócio interessantíssimo. Porque eu vejo hoje, acompanho lá no grupo, às vezes eu fico olhando a agonia de todo mundo, que era a minha agonia há 2 anos atrás. As pessoas, mas cadê o processo? Já tem 1 ano, tem 2, tem 18 meses, tem não sei o quê. E na época, você falou assim, me dá o nome da tua ex-esposa, que eu vou ver como é que está o processo dela. Passou acho que 1 mês, ou 2 ou 3, você ligou para mim e falou assim, Fábio, cara, eu vou te falar um negócio, o processo dela eu não encontro em lugar nenhum. Já mandei procurar, o pessoal lá está tentando achar, não há sequer registro de que haja processo dela. Eu falei, Jesus, o cara pegou o dinheiro e sumiu e não fez nada, vou ter que fazer de novo. E aí você me disse uma coisa que eu falei, que não fez sentido algum para mim na época. Eu falei assim, não, mas não se desespere, porque o fato da gente não encontrar em lugar nenhum não quer dizer que não exista. Eu falei, pô, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Algum. Eu falei, então tá. Eu falei, pô, o Maurício está me dando esperança só, para não ficar muito triste. Ele tá vendo o gato subiu, né, no telhado, para depois ir me dizendo que não tem processo mesmo. E aí eu falei, então tá. Passou mais 1 mês ou 2, você me ligou de novo e falou, olha, não encontramos mesmo, não estamos encontrando. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, mas vamos dar mais um tempo. Um dia, nunca mais me esqueço desse dia, você me ligou, você falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Você tá feliz? Eu falei, tô. Perguntei isso mesmo, eu lembro disso. Quer ficar mais? Eu falei, opa, quero. Eu falei assim, achamos o processo da tua ex-esposa, ele está concluído. A cidadania dela saiu. Ou seja, esse processo ele só apareceu de alguma forma visível em algum lugar que eu não faço ideia. Quando estava concluído. Quando da conclusão dele. Agora, a questão é que hoje em Portugal as coisas são tão complicadas, a gente não pode muito revelar exatamente o que acontece nos bastidores conservatórios, que fica um pouco chato. Mas o fato é que um processo iniciado, ele realmente parece que vai para um limbo até ele surgir de fato com um número, com aquela coisa que eu tenho pavor, com aquela senha para acompanhamento que foge tanto da realidade em vários casos. Então, por um X tempo, que às vezes pode ser mais de 1 ano, dependendo do tipo de problema. Não da sua esposa, não da sua esposa. Nesse caso, não podia ficar 1 ano desaparecido, não. Mas em caso de atribuição de netos, de aquisição pelo casamento, o processo pode ficar desaparecido assim, sem ter número. Claro que os nossos processos não desaparecem, a gente dá entrada e eles estão ali, a gente sabe que eles estão ali. Mas não tem número, e não tem senha, e não tem nada, por muito tempo. Aí o cliente vira e fala assim, mas espera aí, você está achando que eu sou bobo. Se você foi lá na conservatória e pagou, como é que você não tem os comprovantes? Porque nós não trabalhamos assim, nós não trabalhamos com 1 ou com 2 processos, nós enviamos uma quantidade de processos que são tratados internamente e só mais tarde nos envia os comprovantes todos. Porque se o nosso escritório chega numa conservatória
com 30 processos para iniciar de uma vez, nós fechamos a conservatória e não atende mais ninguém. E isso não é correto. Então, a gente faz o envio diretamente para a conservatória, aquilo é tratado de forma interna, com calma, e X tempo depois, eles nos enviam os comprovantes. E não adianta a gente ficar brigando, reclamando, xingando, fazendo reclamação formal, porque nós temos que ter um bom relacionamento com as conservatórias. Sim. Que eles fazem o melhor possível. Eles trabalham bem? Não. Mas não trabalham bem não é porque não querem, eles não conseguem. São funcionários com 20, 30 anos de atuação, não são bem remunerados, não têm boa estrutura física para trabalhar, estão cansados, extremamente sobrecarregados e muito pressionados por cada pessoa que inicia um processo e que a resposta no dia seguinte. Então, realmente, a situação deles é compreensível. A situação em Portugal hoje está caótica, não tem perspectiva de melhorar em relação a prazo, clareza de processos, porque tudo corre muito internamente. O advogado é chamado quando existe um processo, um problema. Se não houver um problema claro, se não houver um ofício claro, o processo está em andamento. Mas o que você pode me dizer sobre ele? Nada. Nada. Eu sei. Absolutamente nada. Mas você é o responsável, você não sabe nada. Não, não tem como saber nada. Está em andamento, está na mesa da pessoa talvez. Ela está olhando para eles, para a vez dele chegar, até ele chegar. E nós temos que esperar. Tanto tão no escuro quanto o próprio cliente. Agora, é claro que quando as coisas começam a acontecer, a gente vê e participa mais ativamente, mas não é sempre. Tem fases que são realmente um limbo. Sim. Mas isso eu posso até corroborar agora, que é uma coisa que a gente pode dizer. A minha atual esposa, que é advogada, veio morar aqui comigo e hoje ela trabalha com o doutor Maurício. E o doutor Maurício contratou-a justamente para ajudar nessa parte, não é isso? Ela me relata exatamente isso. Ela outro dia chegou em casa, estava conversando comigo, que ela foi para a conservatória. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, ela está lá. Acabou de me ligar antes da gente começar fazendo o vídeo. Eu deixei ela lá, está lotado. E ela falou, a senhora lá falou para ela, não fique hoje, volte amanhã, porque você só vai ser atendida hoje à tarde. Ela falou assim, não, mas eu tenho processos para pegar, eu vou ficar aqui. E ela está lá e ela só vai ficar, e ela só vai ser atendida à tarde hoje. Ela tem casos graves hoje para olhar. Que e ela me falou outro dia urgência. que conversando lá, a senhora lá falou com ela que, se não me engano, eu posso estar errado, coisa de 20 anos que não tem concurso público para trabalhar nas conservatórias. É o que se ouve dizer. E tem 4 funcionários, eu acho, nessa conservatória daqui, absolutamente estressados, sobrecarregados. Ela já presenciou cenas de discussões do funcionário chorar, ir lá para dentro chorando. É esse estresse diário que vivem as conservatórias. A esposa do Fábio hoje, uma das principais atribuições dela é fazer o acompanhamento de processos, que cada processo no nosso escritório tem 2 advogadas responsáveis. Elas dão início e acompanham o processo até o final. Só que esse acompanhamento é tão falho, é tão precário, não por nossa culpa, obviamente, que nós contratamos uma pessoa para estar constantemente olhando todos os processos que fujam do prazo normal, sendo que hoje em dia não existe prazo normal. Mas se a pessoa demorar um pouquinho mais, ela vai lá, ela pede para olhar, ela busca informação, ela cutuca muito gentilmente, porque nós não queremos incomodar conservatórias. Nós trabalhamos com ele da forma, tentando colaborar da melhor forma possível e não atrapalhar, sem cobrança pesada, sem ser desagradável, porque nós dependemos deles. E as pessoas não entendem isso. Todos dependemos de conservatórias, trabalhem elas bem ou mal. Ser ríspido, brigar, reclamar, não traz benefício algum. Nós temos que ser muito diplomáticos. E a esposa do Fábio é uma dama, é gentilíssima, educadíssima e faz esse trabalho de uma forma espetacular. Tem nos ajudado muito, descoberto muitas coisas que não se descobre, porque a gente assume vários processos iniciados por terceiros. Sim. Que a pessoa nos procura assim, meu processo é esse. A gente vai, olha, não existe nada. Olha de novo, não existe nada. E fica igualzinho você acabou de relatar, procurando, até encontrar num belo dia. É uma coisa incrível mesmo. É difícil de entender. De crer. Mas é desse jeito que acontece realmente. Acontece mesmo.
Mas, enfim, o processo da sua esposa demorou muito para ser concluído. Nós acabamos localizando quando ele estava concluído. Fizemos depois o do seu filho. O seu filho hoje está em Aí Portugal. saiu em meses. Foi super rápido. Foi normal. Normal. Hoje ele trabalha Trabalha. em Portugal, ele está Ele trabalhando em veio Lisboa. Trabalhando em Lisboa. Pega aqui o comboio, que chama aqui o trem, né? Vai todo dia a Lisboa e volta. Tá feliz, arrumou um bom emprego. Vai começar a faculdade em setembro. Para mim, a À satisfação, o emprego foi através de uma indicação de uma outra advogada de nosso escritório. Sim, Que graças a Deus nós somos uma equipe bem unida, nós a equipe é fantástica, a equipe é fantástica. tendemos a Realmente cuidar é. bem uns dos outros, então uma pessoa sabia, logo indicou e falou e tal, e ele estava empregado em muito pouco tempo, foi muito bom, foi interessante. E você começou com o seu visto, Eu tirei um com o visto em mão, você começou a sua batalha para ser reconhecido como profissional de educação física. Aí que acontece? Quando eu vim para cá com visto, que na época o seu escritório não fazia parte de visto, Não trabalhava com não isso. trabalhava com visto, começou a trabalhar logo após a minha vinda para cá. E aí foi uma outra pessoa que Eu gostei da descobriu. sua cara. Logo após, tipo Porque assim. logo após podia podia ter sido facilitado. antes. Podia mesmo. E aí meu visto saiu e eu já tinha tido as informações necessárias, que eu acho incrível que pessoas que vêm para cá, eu encontro vários, você deve encontrar muito mais que eu. Pessoas que simplesmente chegam aqui para perguntar, já Pra ver vieram, o que vai fazer. Não, já vem definitivamente, mas o que eu preciso agora? Aí a gente pedindo documento de lá do Brasil, tendo que ir ao Brasil de volta, gastando dinheiro com passagem aérea para pegar uns documentos. Então, na época eu procurei, mas veja bem que isso minimiza, mas você não exclui a possibilidade de dar zebra. De problemas. Mas minimiza muito. Então eu já vim para cá com a minha documentação acadêmica Toda preparada. Eu já veio numa pastinha, apostilado, assinado, reconhecido, tudo. Fui na UFRJ, que eu vou fazer um testemunho aqui. Quando eu descobri que eu tinha que voltar na UFRJ depois de 20 e tantos anos para buscar um histórico assinado pelo responsável, eu falei, universidade pública no Brasil, fui muito bem recebido na UFRJ, os caras foram fantásticos, Que coisa me boa. deram a documentação, fiquei surpreso com aquilo. Parabéns ao UFRJ. E aí vim com a documentação toda pronta, e aí o escritório, o doutor Maurício, fez a minha equivalência aqui, rapidíssimo, dentro do prazo, sem problema algum, equivalência na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, equivalência do meu diploma de Educação Física. E depois vieram as surpresas. Aí eu achei que, bom, sou formado, licenciatura plena, porque aqui existe uma diferença até de status, né? Se você é bacharel ou tem licenciatura, né? Licenciatura é um negócio aqui valorizado. Eu tinha licenciatura. E aí eu fui dar aula de jiu-jitsu e aí eu descobri que para você dar aula de qualquer esporte em Portugal, quer seja vôlei, surf, se tiver federação, você tem que fazer um curso na federação. É uma exigência não da federação, do Estado português, através do IPDJ, que é o Instituto Português do Desporto e Juventude, que exige que as federações apliquem um curso que dá um título de técnico do desporto. E aí vem escrito o desporto embaixo qual é. Se é voleibol, basquetebol, jiu-jitsu brasileiro, é o que está escrito no meu. E eu descobri que tinha que fazer esse curso para legalmente dar aula. Lá fui eu fazer o curso. Isso, por exemplo, eu não sabia. 3 meses de curso e 9... Aí falaram para mim assim, 3 meses de curso. Oba, é pouco, tá bom. Legal. Grande parte online e depois 2 semanas presenciais. Tranquilo. Nas 2 semanas presenciais avisaram que haveria 9 meses de estágio. Uma gestação. Após. Uma gestação para nascer um título. Então, na realidade, isso é 1 ano de curso. E aí eu vejo pessoas, eu vou para ir para dar aula, não sei o quê, mas você já viu como é que está o mercado? Já viu como é que é isso? Você tem o diploma, não tem? E etc. As pessoas têm que se planejar, buscar informação o máximo possível para dar o mínimo de problema possível.
Que problemas, dificuldades sempre existem. Ah, vai ter. Não tem como Não negar, tem como, evitar. não tem como. Não tem como. Não tem Mas mágica. enfim, você fez o tal do estágio, Fiz o curso, fiz o estágio, recebi meu título. aprendeu muito. Eu vou te falar que a gente sempre aprende. É, uma coisinha Não ou tem outra. como você, porque é uma coisa que você relembra, alguma coisa que você, isso aí eu não tinha, né? Você sempre aprende alguma coisa, é sempre válido. É sempre válido. E aí abri a minha academia. Eu tenho uma pequena academia hoje aqui em Cascais, em que a minha proposta é trazer o jiu-jitsu para todos. Porque quando as pessoas falam em jiu-jitsu, você imagina homens fortes, viris, né? Atletas. E aí eu tenho hoje alguns alunos com 61 anos, 50 e poucos anos, 51 anos, casais de meia idade que foram surpreendidos com a possibilidade de poder aprender jiu-jitsu nesse momento da vida. E sempre assim, é um aluno que chama o outro e fala assim, não, mas eu tô com 50 e poucos anos, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não, mas você pode, é um esporte como outro qualquer. Como aos 51 anos, 55 anos, 60 anos, você pode começar a aprender a jogar vôlei, a pegar onda, né? Pode fazer jiu-jitsu também. E a minha proposta é justamente trazer o jiu-jitsu a um público que se julgava excluído, que achava que jiu-jitsu Não dava mais. Não dá mais, não, mas dá. Então agora quem dá o testemunho sou eu. Eu já fiz artes marciais, algumas poucas, por algum pouco tempo da minha vida, às vezes uma um pouco mais do que a outra, karatê no caso. Já havia feito jiu-jitsu, depois de ter feito judô por algum tempo também, e sinceramente não era grande fã. Não me apeteceu na época. Eu não tive muito acesso à técnica, a experiência não foi muito boa, mas quando chegou aqui o Fábio, querendo me agradecer, me convidou para me dar uma aula e me deu um kimono muito bonito. E era tão bonito o kimono que eu falei, vou ter que fazer essa aula. E fui fazer aula com o Fábio. E fiquei extremamente surpreendido porque o Fábio ele é extremamente técnico, minucioso e didático. Então a aula de jiu-jitsu é possível ter com ele uma aula técnica que não é chata, pelo contrário, a gente descobre muita coisa interessante, que às vezes não envolve muito desgaste físico, porque ele está mais realmente ensinando, mostrando, fazendo com que o aluno enxergue o caminho a seguir, toda a técnica a ser aplicada. Então eu fiquei muito impressionado, muito satisfeito, fiz algumas aulas, não fiz mais, porque o horário para mim não é muito simples, mas quero muito voltar a fazer. Eu falo para ele que quero voltar a fazer há pelo menos 1 ano e meio, eu acho. Eu sou aquele aluno que enrola o professor há mais de 1 ano. Mas eu sou muito sincero em falar que quero muito voltar e pretendo voltar logo que puder. Logo que eu conseguir dar um jeito na minha agenda, eu quero voltar a fazer jiu-jitsu com o Fábio, porque a capacidade dele como professor, eu nunca tinha visto antes. Obrigado, não no jiu-jitsu. Foi realmente uma surpresa muito grande para mim. E a gente está vendo hoje a academia dele crescer, sendo que o mercado de Cascais já está tomado por pessoas que estão aqui há muitos anos, tá cheio de escolas, mas ele chegou devagar, começou devagar e está caminhando bem, para minha grande satisfação também. Eu acho que eu vi o projeto nascer e tal, então eu fico muito satisfeito. Mas, Fábio, além do jiu-jitsu, você tem hoje uma atividade paralela que está diretamente ligada com o jiu-jitsu também. Sim. Quando eu vim para cá, falei, bom, como é que eu vou sobreviver em um outro país? Vou usar as minhas habilidades e as minhas graduações. Sou formado em educação física, com pós-graduação, trabalhei como preparador físico durante muitos anos, experiência de jiu-jitsu de 30 anos, faixa preta, da Academia Gracie, representante hoje de uma equipe Gracie aqui, da Gracie Terra, do meu grande amigo Vitor Terra. Falei, vai ter que dar, tem que dar. Mas eu vim também para prospectar negócios. Eu sabia que uma hora que eu estivesse aqui, divulgando para todo mundo que eu conheço, oportunidades apareceriam. Pelo seu nome, pela sua experiência. Pela minha experiência, pelo nome, pela minha reputação, graças a Deus, que eu gosto de uma boa reputação. São pessoas... E assim foi, alguns contatos foram feitos, tive projetos de algumas coisas que não foram para frente,
E um dia, um amigo meu que está em Abu Dhabi, que meses antes de eu vir para cá, ele me chamou para ir dar aula em Abu Dhabi. E era um salário bom, mas aí eu já estava convencido daqui, por causa do meu filho, etc. E tal. Eu falei, não, vou para Portugal. E em Abu Dhabi, tenho agora um grande amigo meu que é dono de uma fábrica de kimonos. Kimono excelente, cervical kimonos. E eles me ofereceram a representação para a Europa dessa marca. E hoje eu sou representante da Cervical Kimonos aqui, estou vendendo os kimonos. Por enquanto a gente está vendendo em Portugal apenas, vai entrar um site no ar em breve e nós vamos vender online para a Europa inteira. Já tem contatos em outros países, a Polônia eu fiz contato essa semana, estou esperando resposta de pessoas que me procuram em redes sociais assim, contatos que eu vou fazendo. Porque não é fácil achar um bom kimono de jiu-jitsu em Portugal. Não é fácil, você encontra em sites de artes marciais 2 ou 3 grandes marcas tradicionais do mundo. Caros também, né? Normalmente caros, tem um outro. Você encontra promoções, hora aqui e hora ali. A nossa ideia é vender um kimono de altíssima qualidade por um preço acessível. Um preço, por exemplo, esse mesmo kimono é vendido em Abu Dhabi pelo dobro do preço que a gente vende aqui. São realidades distintas, né? É claro. Distintas. Agora, empreendedor, professor de jiu-jitsu, veio para Portugal depois dos 50 anos de idade, trouxe a esposa, trouxe o filho. Quer dizer, o investimento é grande. A sua certeza existe ali, pelo menos uma grande determinação. Me faz então agora um levantamento, me dá a sua conclusão do que é hoje para você viver em Portugal. Como é que você enxerga Portugal hoje? Então... Porque você falou que Portugal é maravilhoso, é isso, aquilo, etc e tal. Nós sabemos mas há muitas dificuldades. Portugal tem várias qualidades, mas tem inúmeras dificuldades. Então vamos lá. E nós não podemos vender só facilidades, de forma alguma. Não. É muita dificuldade. A questão, para mim, eu só posso dar o meu exemplo pessoal. Eu cheguei à conclusão que Brasil não dava mais ou eu não queria mais. O Brasil é um lugar que não dá mais para você viver? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que naquele momento, há 3, 4 anos atrás, a decisão de sair era clara para mim. Escolher um lugar para ir. Qualquer lugar que você vá, qualquer um, se você não tiver... Portugal tem problemas? Tem. Dificuldades diárias? Tem. É um mercado pequeno, é uma economia pequena. Se você vai para um país como a América, né, os Estados Unidos, a economia pulsa de uma forma vibrante, em que para ganhar dinheiro é mais fácil, mas a xenofobia é fortíssima. Você vai encontrar, eu acho que é um clima mais árido, uma vida um pouco mais ríspida. Não sei. Aqui você tem uma tranquilidade, você tem uma segurança, você tem um outro clima, a mesma língua. Enfim, há prós e contras em tudo que você faz. Eu tomei uma decisão que não tinha volta mais. Eu vendi o que eu tinha lá e vim. Não dá para voltar. É isso aqui. Não é uma coisa. Tem gente que não, deixo tudo pronto aqui lá no. Vou, se não der certo, eu volto. No meu caso não foi esse. Eu planejei 2, 3 anos, vim 3 vezes aqui. Partiu do meu investimento, as minhas visitas aqui também, prospectando tudo, como é que era o mercado, de imóvel, de carro, de trabalho, de estudo, de tudo, para minimizar os seus problemas. Quem vem para cá achando que nem na Disneylândia, você vai para Disney, não é? Tem fila, tem calor, né? Sem pesquisa prévia, você perde mais tempo e gasta mais dinheiro. Exatamente. Você planejou e planejou bem, isso foi muito bem feito realmente. Mas Portugal, a vida é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas é boa. Não é fácil, mas eu estou aqui há 2 anos e acho que está valendo a pena. Para mim, tá. Com perspectiva de melhoria cada vez mais. Perspectiva de melhoria, perspectiva de futuro, que no momento em que eu saí, eu não tinha lá no Brasil. Aqui eu estou vendo perspectivas nos negócios que eu estou fazendo.
cervical, kimonos, perspectiva de expansão muito grande. Cada um vai ter que buscar o seu próprio caminho e aquilo que tem conhecimento para fazer. Dentro do que eu posso fazer, do que eu tenho conhecimento, know-how para fazer, eu vejo perspectivas. É lento, economia aqui é lenta. Se você puder fazer um negócio para a Europa, melhor ainda. Não focar no mercado local. Não focar apenas no mercado local. As minhas aulas são focadas no mercado local, E não tem lógico, como ser mas eu diferente, fiz um outro negócio para abranger, que eu possa abranger outros países. E assim cada um vai buscando o seu caminho. Agora, quem vier, não é para cá não, para qualquer lugar, vai para Irlanda, vai para Suécia, achando que Vai ter não vida tem fácil. almoço grátis, é batalha todo dia, como em qualquer lugar do mundo, como sempre foi. Então não tem muita novidade. É cair dentro. Agora, planejar, contratar profissionais competentes para te darem assessoria naquilo que é obscuro, que você não consegue ver. Invista dinheiro nisso, planeje, planejamento, consultoria e informação. Para minimizar. Porque o que a gente vê de gente aqui, eu vou voltar, mas por que não? Porque eu vim que eu achei que era uma coisa, é outra. Não dá. A desinformação realmente impera. Mas, gente, essa foi a experiência do professor Fábio Latini, faixa preta de jiu-jitsu e empreendedor na área de kimonos de jiu-jitsu também, no âmbito europeu, cervical kimonos. Fábio, muito obrigado. Eu que Sua experiência agradeço. é muito válida. É muito importante ressaltar a necessidade de pesquisa, de pesquisar muito, de investir muito. Ele veio aqui 3 vezes para saber realmente se era o que ele queria, se era onde a família dele ficaria satisfeita, para criar o negócio dele, para investir no negócio dele. Não é uma caminhada fácil, mas você fez o possível para realmente diminuir qualquer problema que pudesse existir. Eles ainda existem, mas são superados a cada dia. E essa é a história da vida de qualquer pessoa, seja no seu país ou no exterior. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Eu que sou muito grato. Obrigado por tudo.